Fala, galerinha do 9º ano, sejam todos e todas bem-vindos, né, para mais uma aula de geografia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo a nossa telinha, tá bom? Então, sintam-se bem-vindos para mais uma aula da tia Laísa, tá? Hoje a gente vai estar fazendo a revisão, pessoal, da avaliação bimestral, né, do primeiro bimestre. Tenho certeza que todo mundo vai bem, é um conteúdo tranquilo, né, onde a gente vai estar lidando com a globalização, que é o capítulo 1, certo? Tia Laís, então, né, vai estar fazendo uma revisão sobre o capítulo 1, que é o conteúdo sobre globalização, ok? A globalização, pessoal, que vai ser impulsionada, né, lá no período das grandes navegações, ok? Onde a gente vai ter o aumento das trocas comerciais entre os países nos períodos das grandes navegações, porque o que configura as grandes navegações é justamente, né, a questão da colonização. Os países europeus saem pelo mundo em busca de novas terras, é isso? Então, ao captarem novas terras, esses países começam a explorar recursos, riquezas, né? E começam a comercializar essas riquezas com as metrópoles que ficavam onde? Na Europa, né? Então, a partir disso, a partir das grandes navegações, a gente começa a entender que a globalização ela vai se intensificar cada vez mais, justamente por causa dessas trocas comerciais, tá? Mas o que é o fenômeno da globalização, né? Como que a gente pode definir a globalização? A globalização, pessoal, nada mais é que a integração econômica, né, entre os países. A gente vai ter a troca comercial mais intensificada entre os países. Com a evolução dos meios de transportes, com a evolução da tecnologia, da ciência, esses mundos, né, esses países, eles começam a ficar cada vez mais integrados, né? Quando a gente fala de globalização, a gente pode pensar no período atual, como eu sempre falei para vocês quando a gente estava trabalhando no capítulo, o período atual ele pode ser entendido como um resultado da globalização, como, por exemplo, uma consequência, na verdade, da globalização, como, por exemplo, a expansão do vírus sobre o planeta, porque aí a gente vai ter, a partir da expansão dos meios de transportes, as pessoas conseguem se locomover mais rapidamente, conseguem estar em vários lugares, né? E aí a expansão do vírus, ele é maior. A gente, através da globalização, a gente pode citar como, por exemplo, a questão, pessoal, das informações. As informações chegam para a gente mais rápido. A partir do avanço da globalização com os meios tecnológicos, a gente está podendo ter aula online. Imaginem vocês se a gente não tivesse o avanço da globalização com o advento da tecnologia, como a gente estaria vivendo nesse período de pandemia sem acesso à comunicação e à informação, né? Então, a globalização pode ser considerada como um fenômeno que integra os países, né? Ela surge com essa definição de integrar os países economicamente, ok? Então, o fenômeno da globalização, ele é algo recente. Se a gente parar para analisar desde o período das grandes navegações, não é algo recente, mas ela vai se intensificando cada vez mais, né? Principalmente no período da Guerra Fria também. Bom, existe, né, uma questão em relação à expansão da globalização com o encolhimento do mundo. Como assim? A gente vai ter uma expansão da globalização e vai encolher o mundo. Esse encolhimento do mundo está relacionado ao tamanho dele, à extensão? Não. É encolhimento em relação à distância entre as pessoas, né? A gente vai ter a evolução dos meios de transportes e de comunicação que serão fatores que vão influenciar nessa questão da expansão da comunicação, na expansão das informações, né? E, consequentemente, na expansão da globalização. Vai ter uma maior, né? A gente vai promover uma maior integração econômica
e social entre os países, né? No momento em que a gente vai facilitar as trocas de informações e de mercadorias a partir do desenvolvimento da comunicação e dos meios de transporte. Bom, a evolução da tecnologia, pessoal, né, a evolução da comunicação e dos meios de transporte vão alimentar cada vez mais uma velocidade que vai reduzir o tempo de chegada dessa comunicação, né? Como, por exemplo, se acontecer um terremoto em tal lugar, a gente consegue receber essa informação dentro de segundos. Por quê? Por causa da rapidez da comunicação. Então, a gente consegue reduzir o tamanho, né, nesse sentido. A gente vai reduzir, encolher o mundo, por quê? A gente consegue ter informações cada vez mais rápido. E isso é resultante do processo da globalização, tá? Bom, a gente pode citar alguns benefícios e malefícios da globalização. Os benefícios, como eu acabei de citar agora, né? A gente vai ter maior acesso às redes de transporte, né? A gente vai ter maior acesso às comunicações diárias, a gente consegue, né, estar situado no mundo, né, ligado ao mundo de forma mais rápida. Quais são os malefícios da globalização? A gente tem que entender que essa globalização ela não é completa para todos. Os países desenvolvidos vão ter uma globalização muito mais completa do que os países subdesenvolvidos. E aí o que acontece? Aí a gente consegue imaginar, ter clareza, na verdade, sobre essa questão social. Nem todo mundo vai ter acesso a uma rede de internet, a um celular, ao computador, a uma televisão. Em contrapartida, outras pessoas terão. Então, essa globalização, ela não acaba sendo regular, né? É algo que ainda nem todo mundo tem acesso. E aí a gente consegue visualizar melhor a diferenciação das classes. Aquela classe que tem acesso e aquela classe que não tem. Então, a gente divide o mundo, né, nessas questões sociais da globalização. Isso é um malefício, é um ponto negativo da globalização, tá? Bom, uma outra questão da globalização, quando a gente fala de diferenciar classes, dessa questão da desigualdade que a globalização acaba fazendo, a gente tem que entender o seguinte, que a globalização ela vai ser pensada em cima de um sistema econômico. Qual é o sistema econômico que vai estar ligado diretamente ao fenômeno da globalização? Ou ao processo da globalização, né? É o capitalismo. Quanto mais o capital ele gira, sinal que essa globalização também está girando, que ela está chegando aos países. Não que seja de forma regular. Mesmo que seja de forma irregular, ela está chegando. Então, o capitalismo, ele gera globalização, porque é ele que permite que a globalização seja a própria globalização. Tanto é que ela vai ter seu ápice, né? A globalização vai ter seu ápice, principalmente ao final da Guerra Fria. Por quê? Porque aí a gente vai ter a ascensão do capitalismo sobre o socialismo. E aí, então, a globalização ela vai se despontar cada vez mais. Ok? Bom, aí a gente entra numa outra discussão no capítulo 1, que é sobre, né, as novas potências econômicas, principalmente do continente asiático. Então a gente viu, né, falando sobre o Japão, sobre a China, sobre a Índia, que são 3 países aí asiáticos que vão se destacar cada vez mais no cenário global. Né, a China hoje, ela vai apresentar a segunda maior potência, né, segunda maior economia do mundo. Ela fica atrás apenas dos Estados Unidos. Alguns economistas acreditam que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, a China venha a se tornar a primeira potência econômica mundial, né, sendo socialista, que é totalmente contrária ao posicionamento capitalista dos Estados Unidos. Mas
E detalhe, a China ainda não é considerada um país desenvolvido, é um país emergente e já apresenta esse crescimento significativo na sua economia, né? A segunda maior economia do mundo. E que promove também tecnologia, tá? Na década de 70, na Ásia, a gente vai ter um acelerado processo de industrialização em alguns países, como, por exemplo, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, tá? Esses países, no caso de Hong Kong, gente, é um estado independente, mas que ainda pertence à China, tá? Anexado à China. Mas aí a gente lida como um conjunto de países, ok? Bom, foram países que lá durante a década de 70 vão apresentar um acelerado crescimento industrial. E por que eles apresentam essa questão do processo industrial? Porque eles vão mudar totalmente a sua política industrial em relação à sua base política, tá? E aí as suas economias começam a crescer com agressividade. Então eles recebem o nome de tigres asiáticos justamente por causa dessa questão da agressividade, né, do crescimento do processo industrial. Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan vão representar então os chamados tigres asiáticos devido a essa questão da agressividade, né, do processo industrial que ocorreu lá na década de 70 e que perdura até hoje. Okay? Esse crescimento. E a partir deles, a gente vai ter o surgimento dos novos tigres, dos novíssimos tigres também, tá? Que são outros países asiáticos que vão seguir uma linha de pensamento, né, de política, de economia desses outros 4 e vão começar a crescer suas economias, crescer também o processo industrial, ok? Mas os tigres asiáticos é formado por Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Bom, pessoal, como atividade hoje, vocês já realizaram no caderno de atividade o capítulo 1, tá? Que é referente também à globalização. Porém, hoje vocês vão fazer no caderno de atividades do capítulo 2. Lembrando que o capítulo da avaliação é o 1, tá? A gente só vai estar fazendo a atividade do capítulo 2 porque a gente não pode deixar de fazer, tá bom? Qualquer dúvida eu tô aqui, só manda mensagem e ótima aula para vocês. Até a nossa próxima.